Oi, 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 pessoal, senhores, mais um vídeo sobre as energias da criação, é o número 20. Número 20. Hoje vamos estudar, saber sobre as vibrações vivas e divinas. Fatores são vivos, as vibrações são vivas. E eu acho que eu tinha que falar alguma coisa antes, mas sabe o que eu esqueci? Vamos direto então ao estudo. Parece, vai ser um pouquinho mais longo que o anterior. As vibrações vivas e divinas, num determinado momento, são emitidas pelo nosso Divino Criador. Em um segundo momento, são emitidas por mentais divinos denominados divindades, mistérios de Deus. Então, aquelas divindades que eu venho batalhando, falando na ciência espiritual, na magia dos tronos de Deus, nos outros vídeos desta série, que são os tronos de Deus. Só que os tronos de Deus, quando, no decorrer, vamos dizer, da criação, vai surgindo outras divindades. As vibrações fluem na criação na forma de ondas vibratórias, cujos movimentos e deslocamentos criam telas gigantescas que abrangem toda a criação. Mas nós nunca conseguimos saber o início ou o fim de uma dessas telas vibratórias. Para recordar que isso já foi ensinado sobre as telas vibratórias, mas para recordar, vou lá fazendo o quadro. Vou fazer aqui a tela dos fatores do amor, que emite suas vibrações, suas energias, certo? Uma tela é isso. A gente coloca assim para ficar mais fácil. Mas não tem nada disso não, tá, gente? E assim. Agora, elas são imensas. Essa tela ou outras, pode ser essa aqui, ó. Deixa eu ver se está dando para ver aí. Tá fraquinho, mas está dando, né? Entendeu? Essas telas, por isso que ele diz assim, eles, os engenheiros cósmicos, né, espirituais, nós nunca conseguimos saber o início ou o fim de uma dessas qualquer telas vibratórias. Por quê? Elas são imensas, isso não é só isso aqui, elas são imensas. Está no espaço, é uma coisa infinita, né? Então, é uma coisa imensa, não sabe. Onde foi o início, onde é o fim, ninguém sabe.
Ok? Vou apagar para ficar livre, se eu precisar, né? Já fica pronto. Fatores, magnetismos, vibrações, irradiações e energias vivas e divinas formam um conjunto e, quando colocado em uma ação, é um realizador poderosíssimo. E as partes desse conjunto são meios criadores do nosso divino Criador. Portanto, tudo junto, o fator, né? A mínima partícula de Deus, né? Pequenininha, com seus magnetismos e as suas vibrações, as suas irradiações do magnetismo, as suas irradiações e energias vivas. E aí, aquele conjunto ali, todos trabalhando ao mesmo tempo e sem interferir no outro, mas criando, né, outras coisas e outras vibrações, criando outros magnetismos, porque cada um deles tem o próprio magnetismo também, mas um não interfere em um, não interfere. Quando se fala não interfere no outro, não atrapalha o que o outro está fazendo, não destrói o que o outro está fazendo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma pessoa está escrevendo com toda a atenção. Vem o outro, ó, fulano, ei, olha aqui, olha isso aqui que eu vim mostrar para você. Que aquela pessoa atrapalhou, tirou a concentração daquela pessoa que estava ali concentrada, fazendo tudo direitinho, e depois quando ela volta ela já fica um pouco ruim, já não sabe onde é que ficou, né? Onde é que parou. Isso é atrapalhar. Então, ali, quando todos ali se atraem para fazer uma determinada criação que Deus lá idealizou, ninguém interfere em ninguém. Tudo vem de Deus. As vibrações mentais de Deus emitem e projetam em ondas seu pensamento criador e sua vontade divina. Por isso que a gente costuma dizer, e que seja a sua vontade. Porque se Deus quer que num determinado lugar haja uma forte tempestade cheia de relâmpagos, como teve aí, não sei se foi mês passado ou foi esse mês, eu também já nem sei, uma forte tempestade de um monte de relâmpagos lá na pontinha da Europa, que é onde fica Portugal, né? E ali ele recebe mar da esquerda, da direita e da frente. Só não recebe da parte que está ligada à Espanha. Então ali houve uma tempestade que foi Nossa Senhora nos acude. Então, e se ele determinou, se foi a vontade de Deus que ali tivesse isso, é porque tem um propósito, como se costuma dizer hoje em dia. É porque foi necessário ter, em outras palavras. É porque é preciso ter. Então, projeta em suas ondas seus pensamentos, seu pensamento criador e sua vontade divina, né? Nós denominamos essas ondas de ondas vibratórias, vivas e divinas, que sem quebra de continuidade provém desde o interior da criação, localizado lá dentro de Deus, e chega ao lado, até a chegar ao lado do espiritual, que é a contraparte do lado material, né? Tudo tem contraparte, né?
Ah, agora lembrei o que eu queria falar. Então, é isso. Então, vamos lá. O que contraparte na espiritualidade é: o espírito está aqui, existe, já foi feito, já foi criado. A contraparte é a matéria, é o outro lado diferente. Então, veja bem, aqui a matéria, um monte de gente vivendo diferente uns dos outros, vários países, vários idiomas, e em cada país, em cada local de cada país, em cada local de cada rua, em cada local de cada cidade, de qualquer um dos países, acontece sempre alguma coisa. E então vou dar um exemplo de um bar, que é um exemplo muito bom de dar. Então, tem uma rua num determinado bairro, num determinado país, e que tem aqui um bar. E esse bar não é restrito, ele é à vontade, né? É à vontade, as pessoas bebem, aqui tem uma mesa. Vou botar outra mesa. Aqui tem uma pessoa. Tem aqui uma bebidinha. Não sei fazer a perspectiva aqui da bebida, mas fica aí. E aqui, né? Aqui um balcão. Aqui pessoas lá dentro. Tá bom. Aqui tem um prédio. Que será, né, que eu estou fazendo isso, né? Aqui é uma antena de televisão. Aqui é um prédio. Aqui é a entrada do prédio. E aqui um terreno vazio. E tem uma árvore nesse terreno. Pronto. Pronto. Então, várias vidas ali, né? O bar com a sua própria vida. Aqui é vazio, não tem nada. Aqui, vidas diferentes. Um andar, outro andar. Tem lá nos fundos também. Muito bem. Mas o que será a contraparte aqui nesse negócio? Está todo mundo vivendo aqui na matéria. Então, a contraparte o que é? É a contraparte, por exemplo, desse bar tem uma contraparte. Desse prédio tem outra contraparte. No astral. No astral. Então, o que está acontecendo aqui, está acontecendo aqui, aos nossos olhos invisível. Por isso que as pessoas, não tem aquele negócio de a pessoa aí querer mudar, modificar os acontecimentos passados. Como é que a pessoa consegue? Eu às vezes me perguntava muito isso, mas como é que pode? Eu não entendia, mas sabendo que tem a contraparte. Ou seja, quando eu digo que o que eu estou falando aqui está ficando formatado, né? Aqui neste quarto deve ter uma egrégora de conhecimento fora de série, né? Porque antigamente eu fazia, depois enjoava lá na sala, mudava de lugar, depois agora concentrei aqui, né? Então aqui é uma concentração de estudo a minha contraparte aqui, o que é? Isso está acontecendo no plano astral, aqui fora da matéria, aqui mesmo, um pouco acima da Terra, ou aqui mesmo no planeta Terra, mas tem a contraparte. O que está acontecendo aqui está acontecendo ali. Então, se esse cara é um bêbado muito grande, aqui também está acontecendo a contraparte. Também está acontecendo tudo que acontece aqui. Então, tem eu até vi um vídeo dizendo assim: aqui agora está se vivendo o passado, o presente e o futuro, tudo ao mesmo tempo, tudo junto. Se vivendo, é como se tivesse tudo introduzido, passado, presente e futuro.
E realmente, aqui é o presente e aqui já é o passado, porque está se passando isso aqui, ele vai sair daqui, mas o negócio ficou formatado lá. Uma família diferente da outra, aqui também vai ter um prédiozinho também com uma família e tal. Mais ou menos isso, tá? Porque eu não sei mais profundo do que isso. É isso aí. E aqui, pode ter aqui, pode, aqui, a contraparte, árvore em espírito. Espírito da árvore está aqui também vivendo. Se ela for cortada aqui, o espírito dela continua vivendo, embora sentisse dor, mas se for arrancada a árvore, o espírito da árvore continua vivendo. Bom, vou apagar. Certo, senhores? Um exemplo que foi dado aí até no canal EPA. Não, o canal EPA são dois canais que é o da mesma pessoa. Não, é o... Acho que foi na antiga plataforma que deu até isso. Lá, não tem o... Lá, Lapa, onde tem vários bares, onde de noite vão lá beber pra caramba. Bairro da Lapa. E por ali tem prostitutas, né? Mulheres de programa, que agora não é mais prostituta, é mulheres de programa. Lá tem. O que estão fazendo ali, naquele momento, vamos dizer, o que está fazendo ali, estão fazendo na contraparte, tá? Eles deram até esse exemplo lá. Eu dei outro, né? Mas é mesmo. E dei o meu próprio exemplo aqui. Bom, então vamos lá. No mental divino, divino é de Deus, né? No mental divino, temos, aqui também, temos a vibração divina da fé, do amor, do conhecimento, da justiça, da lei, da evolução e da geração. E pelos fatores nós temos vibração divina, congregadora, concebedora, expansora, equilibradora, ordenadora, transmutadora e geradora. Nós podemos assim ligar o seguinte: vibração divina congregadora, a vibração divina da fé. Vibração divina concebedora ligada à vibração divina do amor. A vibração divina expansora ligada à vibração divina do conhecimento. A vibração equilibradora dos fatores, né? Está ligada à vibração divina da justiça, e etc, etc, né? Agora, olhando pelo lado da matéria, ou seja, pelos tipos de matéria, temos vibração divina cristalina, vibração divina mineral, vegetal, ígnea, eólica, telúrica e aquática. A mineral está ligada ao amor. A vegetal, ao conhecimento. A cristalina me parece que está ligado à fé. A ígnea, à justiça. A eólica, acho que a telúrica é a evolução, né? E a aquática me parece que está ligada à geração. Agora, na sua individualidade, as vibrações têm os seguintes nomes: vibração curadora, vibração cortadora, vibração abridora, fechadora, expansora, polinizadora,
conscientizadora, magnetizadora, etc, 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 porque eles não... Só escreve alguns exemplos, mas vai por aí afora, né? Porque são milhares e milhares de vibrações, porque são milhares e milhares de fatores que o nosso Criador lança no espaço. Todas as vibrações divinas nascem no interior de Deus. E todas as que criaram a base vibracional da criação. Vou repetir porque não ficou bem falado isso aqui. Todas as vibrações divinas nascem no interior de Deus e também todas as que criaram a base vibracional da criação. Desde a primeira emitida até as que estão sendo emitidas neste momento nosso agora, que você está assistindo agora, eu estou fazendo. Então, neste momento agora, vou repetir, desde a primeira emitida até as que estão sendo emitidas neste momento, estão ligadas ao mental divino do nosso divino Criador, ou seja, o que eu estou fazendo agora. Se eu estou vibrando, agora o que eu falei no final vai fazer a maior confusão, né? Vamos lá. Bom, então deixa eu explicar. Se eu tenho uma missão, e se foi determinado eu ter essa missão, o meu pensamento, eu não sinto. Né? Mas eles sabem que eu estou fazendo. E também sabe se eu não estivesse fazendo. Então é uma ligação. Mas voltando aqui, ó, desde a primeira vibração emitida até as que estão sendo emitidas neste momento, estão ligadas ao mental divino do nosso divino Criador. Deixa eu pensar aqui como é que eu vou falar isso aqui. Então, ele criou os tronos, cada um individual, cada um com a qualidade individual. Mas eles estão ligados a Deus. Todo o universo, como eu já falei em vários vídeos, é como se fosse uma teia de aranha. Só que a teia de aranha, ela não tem vórtices. Mas imaginem uma teia de aranha e quando ela passa de um ponto para outro, de um que ela faz maiorzinho, tem umas partes que ela faz maior. É muito bonita a teia de aranha, é linda. Ali você bota um vórtice aqui, bota outro vórtice ali, bota outro vórtice aqui. E aí vai imaginando como possa ser o universo, certo? Porque nós temos vórtices dentro de nós. E nós temos o Polo Sul e o Polo Norte dentro de nós também. Ela tem também os polos, e ela tem vórtices também, vórtices que ligam a rede ao redor, as redes magnéticas que ela tem. Ela tem vórtices que ligam as outras dimensões, que fala buraco de minhoca, né, acho eu. E o cara que consegue ir para outra dimensão, né, ele tem que atravessar um túnel, alguma coisa assim. São vórtices. Então, tudo está ligado. Se a gente pudesse saber ir lá na primeira criação, no primeiro fator que ele lançou no espaço, a gente já veria aquela primeira ligação. Aí ele fez aquele fator.
Aí começou a botar os outros fatores, não parou mais. E todos aqueles fatores, tudo ligado, tudo ligado, tudo ligado, tudo ligado, tudo ligado. Veja que quando fazem esses tapetes aí as telas, né? São os tapetes lindos, né? As telas que eles fazem. Aqueles fatores em formas geométricas, que é a forma que eles têm na ponta, e depois, conforme a evolução que eles vão lá fazendo-se juntando com o outro, a forma já, vamos dizer que o fator já fica só na forma exata que ele tem. Aquelas telas que eu fiz nada mais é do que a forma vibratória. Ele tem uma forma, sim. Mas eles usam, os fatores usam aquela forma vibratória para fazer as telas e se unirem. Dizem que o ser humano não pode viver sozinho, até os fatores, né, se unem. E Deus, então, realiza tudo a partir de si, e sua vontade divina comanda todos os seus atos criadores. Ele pensa, providencia para fazer e comanda tudo. Comanda aqueles pequenininhos fatores. Deus, preste atenção aí se tiver evangelho. Deus não é um ser, ou se tiver um católico mal informado. Deus não é um ser. Não é um ser. Mas Ele é o poder divino em si mesmo, que a tudo gera e a tudo encerra em si mesmo, suas vontades criadoras que fluem através de suas vibrações mentais, vibrações mentais, prestaram atenção? Vem de Deus, as vibrações mentais vêm de Deus. E quando o ser humano consegue evoluir, depois de bilhões de anos, consegue evoluir para ser somente um mental, ele terá a mesma capacidade de criar como Deus tem. Então, voltando ao que eu estava falando, então ele tudo gera e tudo encerra em si mesmo. Suas vontades criadoras fluem através de suas vibrações mentais que são realizadas e são um dos meios que ele, Deus, possui para exteriorizá-las e incorporá-las à sua criação. As vontades divinas, após serem exteriorizadas, o que é exteriorizadas? É ser criadas, né? Então, após serem exteriorizadas, trazem em si a perfeição dele e são realizadoras em si mesmas. Que eu falei, né? Cada onda vibratória divina é a manifestação da vontade divina e a vibração contínua emitida pelo nosso espírito e pela contraparte espiritual da matéria é a realização de uma vontade divina do nosso divino Criador. O Criador faz com que tudo e todos emitam suas vibrações. Senhores, até uma pedra, essas pedras que vocês veem aí, uma pedra no morro, no campo, até as pedras emitem vibrações. Há aquele aparelho
que coloca na flor ou na planta ou no fruto e capta as vibrações, né? Aí sai lá na parede. Quando eles colocam numa pedra, ela também emite, só que o som da vibração da pedra, acho que talvez dependa do tipo de pedra, não foi muito legal, não gostei muito. Músicos que compõem até podem tirar algumas notas musicais, né? A música é do universo. A música vem da mente de Deus também. Agora, a música de má qualidade é o humano que faz, com a capacidade que ele tem e que ele já sabe que existe, aí ele faz. Muitas músicas assim, eles fazem, não estou falando de letra de música, estou falando a música, o som, tá? Mas tem músicas que é uma MERDA, né? E outras são magníficas. A gente nota que foi uma inspiração, que foi que veio lá de cima. Veio lá de cima, de Deus, né? Veio de lá. Continuando. As ondas vibratórias partem do mental divino. Que é isso, partem? Partem quer dizer o seguinte: as ondas vibratórias saem do mental divino e cada uma delas flui de uma forma diferente e espalha-se por toda a criação, criando em cada plano uma tela vibratória que ocupa todo o espaço infinito, sendo-nos impossível localizar o começo e o fim dela, uma vez que ela, essa tela, está em todos os lugares. O espaço infinito, mas como eu expliquei no vídeo anterior, nós ocupamos o espaço infinito, mas nós ocupamos o mesmo espaço. Mas se houver necessidade de fazer um outro universo, ele vai ser criado naquele espaço onde todos estão, mas será independente de todos eles. Complicado? Meio complicado. Certo? Quem viu o vídeo anterior, acho que vai entender, né? O cientista da Terra fala muito em que o universo está se expandindo, né? Porque está vendo que ele está se alargando, porque há necessidade e tal. Então, nós vivemos todos no mesmo espaço, todos os universos, galáxias, etc. Mas, apesar, ele é infinito, porque se quiser fazer mais um universo, mais outra galáxia, vai fazendo, é infinito. É como se fosse um elástico, né? O universo principal, onde está metido os outros universos, é como se fosse um elástico. Ele vai alargando. É obra de Deus. Ele sabe como ele faz e a gente fica boiando. Mas como é que ele faz isso? Mas ele faz. Ele é ele, né? Continuando. Cada fator é transportado por uma onda vibratória diferente. Então temos um número infinito delas, e cada uma delas forma uma tela vibratória só sua. As ondas denominadas originais transportam um só fator. Os tronos são originais, né? Transportam, eles projetam muitos daquela mesma espécie, mas vai transportar um fator que vai lá, se necessário, para se juntar com outro. As ondas duplas transportam dois fatores opostos. As ondas mistas transportam vários fatores combinados.
as ondas mistas, né? Agora, as ondas complexas, dos fatores complexos, né? As ondas complexas transportam cadeias de fatores, ou seja, está tudo ali como se fosse aquela fórmula que eu mostrei no vídeo passado, né? Mostrei uma fórmula química até. Então, uma cadeia foi formada ali e depois as ondas começam a transportar aquela cadeia de fatores para onde haja necessidade. As ondas também têm outras classificações. Então vamos lá. Ondas vibratórias unipolares, bipolares, tripolares, tetrapolares, pentapolares, etc. As unipolares realizam uma única função. As bipolares realizam 2 funções. As tripolares realizam 3 funções. E assim por diante. As tetrapolares realizam 4 funções. A hexa, 6. O modelo das ondas vibratórias são diferentes entre si, mesmo as que transportam fatores da mesma família. Está lembrado do estudo anterior? Quais são os fatores da mesma família e as ondas da mesma família? Da mesma família, por exemplo, da água. Como é que eu vou lembrar agora? Lembra que eu disse assim, o fator ígneo, o fator aquático se liga ao outro aquático, o aquático liga ao outro aquático, o outro aquático se liga ao outro aquático, o ígneo se liga a aquele se liga ao outro também, ígneo, é isso. Aí vão lembrando que a minha memória, eu sei o que é, mas a memória não, mas eu sei o que é. Mas não está me lembrando as palavras, né? Mas é aquele, né? Afins. Ígneo tem várias modalidades, são afins, então ele liga primeiro a uma, a outra. Eu botei o rascunho fora, então não posso estar recordando. Mas aí as dúvidas vocês vão no vídeo anterior, né? Quem não lembrar, e vê, pronto, e vai ligando o que é para a cabeça. A onda isolada assemelha-se a um raio cósmico que risca no espaço uma luminosidade e no caminho percorrido deixa visível o desenho geométrico de uma onda que flui. Então é aquilo que eu já expliquei no início dessa série, no início da magia dos tronos, no início da ciência espiritual, lá, da Gênese Sagrada. Então, a onda isolada. Tá aqui um fator. Ele já tem isso na ponta, tá? Os fatores, cada um tem sua onda. Então, a onda isolada assemelha-se a um raio cósmico, tá aqui, que risca o espaço, uma luminosidade no caminho percorrido. Ele tem luz, tá? Deixa visível o desenho. Aqui, pronto. E aqui está. Deixa visível o desenho de uma onda que flui.
E essa onda depois vai formar uma tela. Vai formando. Esse também. Aí, pronto, aí ficou o formato dele e vai formando. Por aí afora. Então, vamos lá para a onda. Onda com forma triangular. Assim, a onda tem esse formato, é triangular, de um triângulo. Quadrada, onda quadrada. Pentagonal. Hexagonal. Triangular, onda quadrada, onda pentagonal, onda hexagonal, losangola. Certo? Oblonga. Oblonga. Onda oblonga, ó. Onda oblonga, que não é estrelada. Vamos lá. Gente, errei. Ai, meu Deus. Que essa estrela é diferente, sabe? Que essa é estrelada, onda é estrelada, mas existe uma outra diferente. Que é uma estrela, mas é uma estrela diferente. Né? Circulada, onda circulada é um círculo. Onda em cruz. A em cruz é assim, ó, é diferente da cruz que a gente costuma ver. Tá? Onda em cruz. Oblonga.
Guirlanda. Essa guirlanda eu vou ter que ver aqui, porque eu não fiz não. Essa guirlanda eu não fiz, que ela é meio complicadinha, está muito pequena para eu ver como é que ela é realmente. Então eu vou colocar aí, vou ver se ela fica grande para vocês verem. A ponta de uma onda vibratória em guirlanda para fora. E a guirlanda para fora. Vamos ver, vou... Ó. Essa que eu estou mostrando aqui. Começou os papéis a cair aqui, nossa. Mas não está ficando grande. Eu não sei se apareceu. Vamos ver, peraí. Agora ficou maior. Essa aqui. Guirlanda. É complicadinha. É muito pequena, muito pequenininha. E temos... Isso são algumas ondas, né? Porque tem milhares de outros formatos. E temos também a bitriangular, que é uma estrela, só que é uma estrela diferente. É aquela estrela mais comum que a gente vê. Agora o giz branco sumiu. Então aqui, ó. É diferente da outra que eu fiz. Vou fazer a outra de novo. A outra é assim, ó. Errei de novo. Diferença? Essa é bitriangular e essa é estrela. Bom, já foi dado aí no vídeo em que eu explico que cada trono de Deus, o da lei, o da lei, o do conhecimento, o do amor, etc, 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 né? Cada um tem uma estrela dessas no mental. Ele é um mental, eles são um mental criados por Deus, né? São individualizações de Deus, como eu já expliquei. Então, e cada mental deles tem uma estrela diferente aqui. Cada um deles tem uma estrela diferente, que pulsa. E é daqui, quando ela pulsa, não para de pulsar, e é daqui, dessa estrela que está no mental, desses espíritos, dessas divindades, vamos dizer assim, em que eles colocam os fatores. São individualizações de Deus, aqui é 7, né, que já explicaram, são individualizações de Deus, e eles também fazem outras divindades menores, tá? Tudo cria, né? Tudo vai criando, tudo que é espírito, né?
Tudo os fatores criam, as ondas criam. Então esses senhores, cientistas espirituais lá do outro lado da vida, eles dizem o seguinte, ó, temos aparelhos que ampliam milhões de vezes essas ondas para estudo, mas é proibido revelarmos o que vemos a mais do que estamos informando. Então, eles só dão, vamos dizer, o primário para a gente, porque a coisa, quando está sendo criada, é muito mais do que isso. E só vai ter direito de saber mais aquele que for evoluído e também que já tiver algum conhecimento, e aí pode ser encaminhado lá já para uma faculdade lá, né, deles. Agora nós vamos ver, nós temos 7 planos da vida, né? Como já foi explicado. Primeiro, segundo, terceiro. O primeiro é sempre fatoral. Então, eles vão dar agora os planos da vida e suas ondas. Qual tipo de onda que vibra no primeiro plano, no segundo plano, até o 7º plano onde Deus descansou, que é a matéria. Então, vamos lá. Ondas vibratórias do primeiro plano são fatorais. Ondas vibratórias do segundo plano são essenciais. Ondas vibratórias do terceiro plano, elementais. Ondas vibratórias no 4º plano da vida, esse é os planos da vida, né? No 4º plano, são bielementais. No 5º plano da vida, as ondas são trielementais. No 6º plano da vida, as ondas vibratórias são naturais. E no 7º plano da vida, as ondas são celestiais. No 7º plano da vida, um feixe de ondas celestiais dá origem a uma onda vibratória que sai desse nosso universo. Opa, vou fazer o nosso universo aqui. Tem que fazer a galáxia. O giz caiu. Olha. Ó, vamos lá. No 7º plano da vida, um feixe de ondas. Um feixe, né? Tem que botar mais. Um feixe de ondas celestiais dá origem a uma onda vibratória que sai desse nosso universo em 2 direções. Uma dirige-se para outro universo. Vou fazer de novo, porque não vai dar aqui para fazer tudo não. Um e outro. Espera aí. Vamos tendo paciência aí, porque o quadro não é muito grande. Ele até aqui não é pequeno, né? Mas
tem que limpar aquilo ali. Pera aí. Aqui assim, vamos fazer aqui. Fazer rapidinho. Aqui o outro universo. Tá tortinho, mas não faz mal. Nosso universo está torto aí. Esse aqui é o nosso, tá? Já fiz menor para nosso universo aí, nosso. Pronto. Agora vai dar para explicar direito. Então, vamos lá, vou repetir, tá? No 7º plano, um feixe de ondas celestiais dá origem a uma onda vibratória que sai desse nosso universo em 2 direções. Uma dirige-se para outro universo inferior ao nosso, e a outra direção se dirige para outro universo superior ao nosso. Isso é um outro mistério ilimitado em todos os sentidos, certo? Essas ondas que partem para outros universos, levando as energias que se criaram aqui, têm uma contrapartida, ou seja, um complemento, pois dos outros universos nos chegam ondas vibratórias celestiais, trazendo energias que estão acumuladas nele e vêm para nós. Bom, essas ondas celestiais não vêm daqui, né? Porque esse é inferior. Então, vem e ondas, outros universos estão aqui também. Então, eles vêm para cá. Daqui sai para lá e depois vem ondas para cá, ok? Vou botar aqui. Pra cá. Esse aqui é o inferior, esse não conta. Há vários tipos de ondas vibratórias, energéticas, magnéticas e eletromagnéticas. Tá? Então vão pensando aí no que eu acabei de explicar, guardando na mente. Então, daqui vão ondas para lá e depois vem outras para cá. Por quê? Por que que vem para cá? Ele está devolvendo as mesmas ondas? Não. Porque está excesso de ondas. Excesso de ondas. Tem muita energia acumulada lá no outro universo. Então, justamente, quando daqui vai para lá, justamente para... Eles não explicam, mas eu acho que essas ondas vão fazer o efeito de puxar as outras ondas para cá, para o nosso universo,
que é para desabastecer um pouquinho, porque lá tem excesso. É o mesmo caso que as pessoas que recebem muita energia, né? Até quando meditam, e elas podem ficar, se elas tiverem excesso de energia, se captar, elas podem até ficar assim meias inquietas, né? Estou lembrando agora que eu já li vários relatos, pessoas que pegam fogo. Isso deve ser excesso de energia, né? Elas são assim, um dos casos foi assim, o cara acabou de sair do carro e foi ver porque o carro estava com algum problema, então ele saiu, foi ver. Quando ele está ali, ele começa a se auto-incendiar e não queimou nada que estava ao redor, somente ele virou cinza. Meu Deus, hein? Que dor, hein? Se isso é karma ou se é excesso de energia, a gente não sabe, mas que é estranho, né? Se auto-incendeia. Não é muito comum, é raro, mas acontece. Eu vi vários relatos, não muitos, mas uns 4 por aí. E se algum repórter da mídia presenciar, ele nem vai, acho que nem vai dizer, porque vão chamar o repórter de maluco. Como é que pode? Esse cara é maluco, está dando essa notícia. Então, a pessoa às vezes vê as coisas e fica calado, né? Bom, há vários tipos de ondas, já falei, então vamos agora à explicação, né? As ondas magnéticas transportam energia. As ondas energéticas transportam energia. As ondas magnéticas transportam magnetismo para as coisas criadas por Deus. As eletromagnéticas tanto energizam e magnetizam tudo que tocam. Um exemplo daqui da eletromagnética, a onda pura. Não, a onda para o fator curador tem onda magnética curadora, tem a onda vibratória curadora e tem a onda eletromagnética curadora. Ah, tá. Vários tipos de ondas, quer dizer, vamos dizer, o mesmo fator curador, tem a onda magnética curadora, tem a onda vibratória curadora e tem a onda eletromagnética curadora. Também acontece nos outros planos da vida, no essencial, no elemental, etc. Aplica-se também nos fatores, né? Nos mistos, nos puros, nos compostos, nos complexos, etc. Bom, então ele vai falar sobre aquelas ondas ali. As ondas que vão de plano em plano da vida e depois, né, saem até saíram, né, do nosso universo, saem do nosso universo, são denominadas ondas vibratórias temporais. Vou repetir. Ondas vibratórias temporais são aquelas que de plano em plano, quando chega ao sétimo, né, saem do nosso universo para outro. Tem essa denominação porque seguem o ritmo da criação
e sempre avançam para os planos posteriores. São ondas retas, pois projetam-se para a frente. E agora eles vão falar sobre as ondas atemporais. Atemporais. Nascem em todos os planos da vida, surgem dentro deles. As ondas atemporais brotam de gigantescos vórtices energéticos, magnéticos e eletromagnéticos e projetam-se tanto para dentro do plano onde surge, como também se projetam para outros planos da vida, estejam eles à frente ou atrás delas. São denominadas atemporais, porque não seguem os ciclos e os ritmos da criação. Aparece, foi preciso, ela apareceu ali. E ele fala como é gigantescos. Eles botam, por exemplo, tá alguma coisa aqui se formando, né? Os outros fatores, todos juntar lá num determinado plano e tal. Mas surgiu a necessidade dessas ondas, do fator atemporal e dessas ondas. Então ele surge vórtice. Ele surge com imensos vórtices. Né? São denominados atemporais porque não seguem os ciclos e os ritmos da criação. Eles aparecem lá, né? Elas avançam tanto para dentro de seu plano de criação, elas avançam tanto para dentro de seu plano, do plano de origem, quanto avançam ela na linha do tempo para os planos posteriores. Então, avançam tanto para dentro de seu plano, como para os planos posteriores. Plano posterior. Vamos dizer que esse é o terceiro plano e aqui é o quarto plano. Terceiro plano e quarto plano. Então ele avança, ele vai para cá. Inicialmente eu confundi que era de plano em plano. De um plano ele avança para outro plano. Isso. Então, vou lá repetir, né? Quanto avançam na linha de tempo para os planos posteriores, quanto recuam nela para os planos anteriores. Então, ele recuou, avançou. Eles também recuam para os planos anteriores, constituindo-se também elas em mais um mistério do nosso Divino Criador. São ondas curtas, porque pertencem a todos os planos da vida. Então, esses atemporais, essas ondas atemporais, pertencem desde o primeiro plano até o sétimo plano. As ondas vibratórias, com cada uma vibrando em um comprimento ou em uma frequência específica, constituem-se no terceiro mistério da gênese energética da criação, da gênese sagrada, né? Primeiro mistério é o dos fatores divinos. Segundo mistério é o dos magnetismos divinos.
Terceiro mistério é o das vibrações divinas. Estes três mistérios e muitos outros mistérios do nosso divino Criador criaram as bases energéticas e vibratórias da criação e têm dado sustentação e amparo a tudo o que Ele criou. Está criando neste momento, ou ainda criará, pois essas bases divinas são eternas, estáveis e infinitas em si mesmas, mostrando-nos a grandeza divina do nosso divino Criador. Por quê? Ele não para de criar. Por isso que está dizendo que está sendo criado ou vai ser criado. Ele não para de criar. Por isso que há necessidade de fazer outros planetas, outras galáxias, outros universos. Cada vez mais tem mais espíritos criados. E outra coisa que eu quero dizer é o seguinte: as pessoas, como eu também pensei, estou incluída nisso, do que eu vou falar, eu pensava que só existia um Cristo, né? Não. As novas informações dizem que existe muitos outros Cristos no universo. Esse Cristo, ele tem a missão de olhar aqui, a Terra, a galáxia, né? Mas tem outros Cristos aí também tomando conta de outros universos, de outros planetas. Não é só ele. Por isso que ele disse aquela frase: vós podeis ser como eu. Ou como... Acho que ele falou, né? Assim, né? Vós também podeis ser. Nós também podemos criar, desde que a gente evolua para o bem, com o amor. Certo? A evolução é tanta que o ser humano pode atingir que ele só vibra mentalmente, ele é só um mental. É uma bola de luz. Ou pode se apresentar com um facho de luz. E dependendo da vibração dele, ele pode ser um facho de luz ou uma bola de amarelo, azul ou verde. Vermelha, porque eu não sei se que tem um rapaz que vê, né, que de vez em quando ele vê, mas eu não sei se é bom ou ruim vermelho, aí no caso. Eu sei que a base, o nosso chakra básico tem a cor vermelha, e que está ligada realmente à energia, né? A energia principal, né? E a sexual, porque a energia sexual é da criação, gente. É da criação. E o desejo, se for muito intenso, o sexual, a pessoa vai ter uma energia, pelo menos naquele momento, né? Vermelha, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Acho que não. Eu estou procurando falar com a dicção mais... Por isso que eu fico assim, querendo pronunciar melhor, tá? Porque eu já reparei que de vez em quando eu falo assim, parece que eu enrolo, né? Então, a idade, a gente vai ficando com a garganta já ruim, minhas cordas vocais já estão fracas, então a voz já não fica legal como era, né? Falar mais naturalmente, se falasse naturalmente, assim, do meu natural, a voz ficaria também mais baixa e não teria essa impressão de uma voz mais agressiva, né? Mas eu tenho que falar claramente, então tem que procurar pronunciar, né, as palavras.
Senhores, então tá aí, é uma surpresa para mim também. Eu estou adorando este estudo, estou gostando, estou entendendo mais Deus, e quando dizem que Deus é perfeito, tá aí. Quantos milhões de fatores ele faz para que as criações dê certo, não saia coisa errada, como os magos negros que tentam fazer as coisas lá no subsolo da Terra, fazer só MERDA. E aqui na Terra fizeram os clones, que não deu certo, porque fizeram uma MERDA. Então, ele é perfeito. Esses seres que querem ter poder, ser mais que Deus, não tem capacidade. Não tem. Eles querem ter, mas não tem. Agora, aqueles que criam com amor, eles criam, eles doam. Nem é bem que eles criam, eles doam o DNA deles, da energia deles, do mental deles, eles doam. Mas depois vai ter que passar todo o processo que nós passamos para sermos criados. É assim. Eles fazem a doação do DNA deles espiritual, DNA espiritual, não tem nada com o negócio aqui da Terra, é espiritual, mas depois vai ter que passar, vai passar pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, pelo elemental e finalmente o corpo, o símil e etc, etc. Gente, então eu fico por aqui. Obrigada aí por quem... E procura, quem tem muito interesse, procura o livro. Vai lá no brechó, que eu acho que... Eu não sei, mas eu acho que a editora, como ele já não vive entre nós, o canalizador, né? O médium canalizador não vive mais entre nós, eu não sei se a editora ainda publica esses livros. Eu, essa semana, passei por um rapaz que vende livro no chão e perguntei, eu estou sempre olhando o que eu passo aqui, porque eu estou sempre procurando os livros do Rubens Saraceni, que foi um médium e tal, aí falei assim, e tinha um outro senhor do lado, e ele disse, parabéns, minha senhora, a senhora falou tudo, falou as coisas certas. Aí o rapaz que vende os livros, ele disse para mim, é muito difícil. E eu disse, pois é, livros bons não aparecem assim, né? As pessoas não... Eu, por exemplo, encontrei 2 livros dele no brechó, num outro lugar aqui, do bairro, mas num outro lugar, porque as pessoas se desfizeram deles, não tiveram mais interesse. Mas é um livro que muita gente até guarda, né? Guarda lá, bem guardadinho. Porque é um livro, são livros que até se você esquecer, você vai lá de novo para consultar, né? Para consultar o que você já esqueceu. Bom, senhores, então fico por aqui. Até o próximo vídeo. Paz e luz para vocês. Finalizando com aquela frase da oração São Francisco. Senhor, fazei-me de mim instrumento de vossa paz. Digam isso todos os dias para ter contato.